Olá, que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam com você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Nossa, e a Bíblia fala sobre ansiedade? Sim, na verdade a Bíblia fala em muitos versículos sobre a ansiedade. Mas primeiro vamos entender o que é ansiedade. Ansiedade é um sentimento natural a nós seres humanos. A ansiedade não é um problema. A ansiedade sempre nos ajudou a resolver problema. Desde os primórdios, desde quando nós éramos primitivos, que a ansiedade serve para nos deixar atentos ao que precisamos fazer, aos perigos e ao ambiente. Hoje em dia, nós temos tanta facilidade, tanta falsa proteção, que acabamos tendo excesso de ansiedade. E a ansiedade que faz com que você se preocupe para entregar o trabalho em dia, a ansiedade que faz com que você se preocupe para chegar na hora certa nos seus compromissos, ela acaba passando de um sentimento positivo, de um sentimento que te faz bem, aquele sentimento que te avisa de um perigo, você está andando sozinho no local ermo e você se sente imediatamente atento a tudo, ansioso, seu coração palpita, seus sentidos ficam mais despertos. Isso é uma ansiedade boa. O que tem de ruim na ansiedade é quando ela se torna um excesso de preocupação, que causa transtornos para a sua vida. Transtornos de ansiedade são muito graves e é um mal desse novo século. Como é que o seu corpo sente ansiedade de forma física? Ele sente nas dores e tensões musculares, o seu coração palpitando muito, você pode ter dor no peito, você pode transpirar em excesso, ter dor de cabeça, tontura. Então, tudo isso são aspectos físicos da ansiedade em excesso. Você pode ter todos os transtornos psíquicos, que é essa sensação de estar fora de realidade, tudo ao seu redor parece diferente, opressivo, ruim, aquela sensação de que você não consegue mais respirar direito, a sensação de que você não está onde deveria estar. Então, quem sente sabe como é uma sensação ruim. E vamos, à luz do Evangelho, compreender o que a Bíblia nos fala sobre ansiedade? O que Jesus nos diz sobre ansiedade e como evitar esse problema? Se você quiser nos acompanhar lendo sua Bíblia, esse texto está em Mateus 6, do versículo 25 ao 34, e diz assim: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por mais que andais ansiosos quanto ao vestiário, considerai como crescem os lírios no campo, não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou como que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de
todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus estava querendo dizer? Vamos ler com calma agora, parte por parte, e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai nos falar através deste texto. Jesus Cristo disse: Eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Eu tenho que me preocupar com a minha vida? Sim, a preocupação, como eu te falei, é um sentimento natural, mas o excesso dela é nocivo. Então você não pode ficar o tempo inteiro ansioso, preocupado. Quer dizer antes, você está se ocupando com um problema que ainda não existe, porque Deus conhece todas as suas necessidades e Ele supre cada uma delas. A palavra de Deus nos ensina que o justo jamais mendigará o pão. A palavra de Deus está dizendo para você não trabalhar que o pão chega na sua casa? Não. Está dizendo que você não pode tornar isso todo o seu universo e toda a sua preocupação. Centre o seu pensamento e a sua preocupação em fazer coisas boas. Lembra que nós já falamos da reciprocidade, já falamos do amor, e Deus é amor. Faça também bons gestos, coisa boa, ocupe a sua vida com outra coisa, que não seja o pensamento do que você não tem controle. Jesus está lhe dizendo isso. Quem se preocupa com a aparência, quem vive de ostentação, são os gentis. E os gentis aqui, ele não está falando de gentileza, ele está falando do povo que não tem a fé no Deus que você segue. Porque nós já vimos que o convite de Jesus era para quem quisesse, era um convite pessoal. Então você aceitou o convite, você se tornou um filho de Deus, um cristão. Você vive agora nesses ensinamentos de Cristo. E ele diz que o Pai dele supre todas as nossas necessidades. Então, para que se preocupar? Vamos seguir adiante. E Jesus diz o seguinte: não é a vida mais que o alimento, ou seja, a sua vida não se resume somente a se matar de trabalhar para pagar boleto, para fazer feira, para pagar aluguel. Tem que haver mais alguma coisa na sua vida para que você tenha sentido como pessoa, como um ser que é inteligente, que é dotado de espiritualidade. Precisa viver mais que só em função do ter, também em função do ser. E ele diz que também não é o corpo mais que as vestes, mas agora está tudo diferente. Na rede social tenho que ter cuidado para não estar repetindo roupa. Por quê? Porque isso é tão importante. Pessoas vão te doar alguma coisa, as pessoas vão deixar de te amar porque você veste o mesmo look algumas vezes. Não, isso não é importante. Importante é que você tenha paz interior, porque a paz interior, porque o teu equilíbrio interior vai te tornar uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Deus não quer que você fique perdendo o sono, preocupado com os conflitos, com a política, com esse mundo louco que nós temos ao nosso redor. Deus quer que nesse meio todo você encontre a paz que Ele te dá. Diga para o seu coração: Deus quer que você fique em paz. Ah, mas está tendo uma guerra lá com a Palestina e Israel. Já havia guerra entre esse povo quando Jesus veio. E Jesus não tomou o partido como todos queriam que ele tomasse. Ele veio e ensinou o caminho de você ir para o Pai.
Pai. Jesus não veio aqui para isso. Ele veio para nos ensinar a ir para o céu. Se você é crente, católico, de qualquer denominação cristã e não entendeu isso, eu não sei que Bíblia você andou lendo, meu irmão. Jesus veio para salvar tua alma, para te levar para o céu. Para isso você o aceitou como Salvador, para isso você está caminhando em direção de um Pai, de um Deus que é amor, que nos amou tanto que deu o seu único filho para que morresse pelos nossos pecados, para que tivéssemos acesso à vida eterna. E Jesus nos diz: não andeis preocupados com coisa alguma. Ai, você, agora eu sou cristão, eu sou irresponsável, não me preocupo mais com nada, não vou trabalhar. Meu Deus, não, seja moderado. São os excessos que fazem mal. Ser responsável faz parte de ser um bom exemplo. Jesus disse que nós somos luz para o mundo, sal para a terra. Nós somos exemplo. As pessoas estão olhando para você, não para te elogiar, mas para dizer: olha, para ser cristão que nem fulano, melhor não ser, porque é isso que o inimigo quer fazer para afastar as pessoas de Deus. Nos últimos anos, não existe um grupo mais ridicularizado que o povo cristão. E de quem foi a culpa? Do povo cristão, dos pastores cristãos, das ovelhas cristãs, de você que se diz cristão e não tem atitudes de cristão. Somos conhecidos ultimamente pelo povo que mente, que tem pastores que roubam, que vivem defendendo partidos políticos e se pegando no tapa porque um é de direita, um de esquerda, um é de uma perna só. Quando Jesus não mandou a gente fazer nada disso. Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. Jesus não mandou você vestir camisa e sair por aí quebrando tudo, pregando coisas que saem da palavra de Deus. Defender homens que mentem. Deus mandou você viver a sua palavra, não andar ansioso com coisa alguma. Deus mandou você amar ao próximo da forma como você se ama. E Deus disse que Ele mesmo é amor. Deus vai atrair aquilo que é semelhante a Ele. E Deus é amor. O amor dele tem que estar na sua vida. A paz, porque ele é o Deus da paz. Ele é Shalom, o Deus da paz. Essa paz tem que estar também em você. Os caracteres de Cristo têm que estar em você. Sigamos no texto de hoje. E Jesus continua dizendo que observem as aves que não semeiam e nada também falta, porque o Pai Celeste as sustenta. Ele fala das ervas do campo, dos lírios que estão hoje no campo e depois não estão mais. E ele diz que são tão lindos esses lírios que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu com tanta glória. Aí lá na frente, no versículo 34, Jesus diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Lembra do dito popular que você deve ter ouvido das suas vozinhas? O amanhã pertence a Deus. Isso não está escrito na Bíblia. Estão parafraseando quando Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã ele tem os seus cuidados. Mas você está vivendo o hoje. O hoje se chama presente porque é só o que você pode fazer. Você não pode repetir o dia de ontem para fazer acertos e melhorias. Você não vai poder viver o dia de amanhã porque ainda não chegou. E Deus te dá o hoje, o presente. E as preocupações bastam a de hoje. Basta cada dia seu mal, diz Jesus. Imagine, eu tenho que me preocupar com toda a minha existência, eu vou ficar louco. Basta cada dia seu mal. Qual é seu compromisso para hoje? Você precisou trabalhar, você precisou resolver, você precisou preparar coisas que vai dar continuidade amanhã? Ótimo! Mas não fica preocupado, todo mundo vai ostentar roupa nova agora no final do ano e eu não tenho. Tem problema você não ter. O mundo
não vai parar por isso. A sua vida não vai parar por isso. Você não vai deixar de ser alguém melhor por isso. Agora, você vai fazer mal para você mesmo se isso entrar no seu coração e trouxer para você uma ansiedade excessiva que pode evoluir para uma tristeza muito grande, que pode levar você a um quadro de depressão. Quantas pessoas são deprimidas porque têm transtornos de ansiedade? E quantas vezes isso não acontece por causa daquele dedo do outro que não conhece um Deus que é amor, que não aprendeu reciprocidade, que não entendeu que nós estamos aqui de passagem e é uma passagem muito breve. Você não vai chegar nem a um século nessa terra. Você vai passar pouco tempo aqui. E nesse pouco tempo você não precisa impressionar todos que estão ao seu redor. Você só precisa ser amável, gentil com todos que estão perto de você. Você só precisa ser exemplo do amor de Deus para essas pessoas. Você só precisa fazer a sua parte como um cidadão do céu. Você não precisa estar preocupado com tudo que os outros postam para você fazer igual. Você é um cidadão do céu. Se essas coisas não estão acontecendo na sua vida, não é porque você não trabalhou o suficiente, não é porque você é um fracassado, não é porque, evangelho da prosperidade, eu não estou orando direito porque o celeiro do céu não se abriu. É só porque a vida é assim. Quando falaram de riquezas para Jesus, ele faz o convite, ele olha para aquela multidão e diz: as raposas têm seus covis, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. E eu fico pensando aonde cabe o evangelho da prosperidade dentro dessa palavra de Cristo. Não cabe. Irmã, tá dizendo que quem prospera não é Deus que abençoa? Não. Eu estou dizendo que o mundo, que Jesus disse que aqui nós só teríamos dores e aflições, é injusto. Aonde haverá abundância, riqueza e justiça? No céu ou no milênio, no governo de Cristo? Já chegou? Ainda não. Então aqui vai ter dificuldade mesmo. Não é porque Deus te esqueceu, é porque o mundo é injusto mesmo. Não é porque você é incompetente, todo mundo vence e você não. Meu Deus, eu sou incompetente, eu sou burro, eu sou incapaz. Você é um ser humano lutando contra um sistema que não é fácil. Então, a cada dia, sua luta. E dai graças pelo que você tem. Então ser cristão é ser conformado. Isso é muito fácil. Eu vou ser conformista, eu não preciso mudar de vida. Eu estou dizendo isso? Eu estou te dizendo: estude, se prepare para um concurso, estude, se prepare para um emprego melhor, mas não torne tudo isso o centro da sua vida, porque se isso for o centro da sua vida, a ansiedade se instala. Buscar em primeiro lugar o seu reino. Eu tenho que buscar o reino de Deus e também a sua justiça. E as pessoas esquecem que o reino de Deus também é justiça. Justiça nos remete a cumprimento de lei. E quais são as leis de Deus? Não diferem muito das leis dos homens. E essas é para a gente cumprir também. Todos os mandamentos: não adulterar, não matar, não mentir, não invejar, não cobiçar o que é do outro. E não importa a ordem dos mandamentos, qualquer um deles, independente de ser o primeiro ou o 10º, te leva à morte. E é a morte espiritual. Mas Jesus veio para que todos tivéssemos vida, porque ele trouxe o perdão para os nossos pecados. Mas este é o tema para um outro estudo. Vamos continuar falando sobre a ansiedade. E lá na carta a Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 6 de Filipenses, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Queridos, Paulo resumiu todo
tudo que Jesus falou sobre a ansiedade e diz de forma bem prática para a igreja. Ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Tire da sua cabeça tudo que lhe preocupa. Nada disso importa. O que importa é apresentar tudo isso a Deus. Coloque diante de Deus as tuas necessidades. Dobra o teu joelho ou só inclina a tua cabeça sentado. No teu momento que se deita, eleva o pensamento ao Criador. Não existe posição para orar, existe abrir o coração para orar e coloca as tuas súplicas diante de Deus. Ele diz que você seja conhecido diante de Deus. Ou seja, você faz isso com tanta frequência que você e Deus têm intimidade. Deus conhece as suas súplicas. Deus identifica as suas orações. Deus conhece você. Porque você é alguém que suplica, que pede, mas também se apresenta como ações de graça. Nós vamos falar ainda sobre gratidão, mas aqui o apóstolo Paulo já diz: ações de graças. Seja grato pelo que você já tem. Queridos, eu conheço tanta gente que tem tanta coisa e é ansiosa pelo que não tem. E é tão focado no que não tem que esquece todas as maravilhas que estão ao seu redor. Esquece de viver o hoje e todas as bênçãos que estão acontecendo. Tem uma boa saúde, acorda numa boa cama, tem o que comer durante todo o dia e tá sempre reclamando porque tá sempre faltando alguma coisa. E os murmuradores ficaram no deserto. E às vezes nós nos colocamos nesse deserto, murmurando, quando Deus espera te conhecer pelas tuas súplicas e pela tua gratidão. Diga aí pro seu coração, se aquiete. Deus quer me conhecer pelas minhas orações, nas quais eu coloco as minhas necessidades, os meus sonhos e os meus desejos, mas Deus também quer que eu seja grato por tudo que eu tenho. Gratidão. Paulo segue dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Não dá para as pessoas que não têm Deus entender o que é a paz de Deus na tua vida, porque você às vezes está doente, cansado, fadigado, mas quando alguém chega perto de você, recebe o teu melhor sorriso e você diz: ô irmão, mas Jesus é maravilhoso, a vida é maravilhosa e nós estamos indo para o céu. E Deus também te ama, e Deus quer te salvar, e Deus quer te restaurar. E as pessoas não entendem você sentir tanta paz no meio de tanta tribulação. Por isso que excede todo o entendimento. Paulo segue dizendo: e guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ou seja, quando você tem essa intimidade de orar, quando você é grato a Deus, a paz de Deus, que excede tudo, está em você e ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. E um coração e uma mente que estão guardados em Cristo, irmão, estou num lugar maravilhoso. Uma mente e um coração guardado em Cristo não é alcançado pela ansiedade, não é alcançado pela tristeza. Aí você vai dizer: então quem tem depressão, quem é ansioso, não tem Deus na vida e não tem fé. Não, eu estou dizendo que todas essas atitudes melhoram todo o quadro de ansiedade para não te levar de uma ansiedade, que é um sentimento bom, que é necessário para que você tenha atitude, se torne uma doença. Se já se tornou uma doença, você precisa de tratamento, tanto tratamento de mudar o seu pensamento com o pensamento de Cristo, como o tratamento que é o tratamento oferecido por psicólogos e psiquiatras, porque Deus deixou a ciência e a medicina para cuidar dos homens, e não é fraqueza na fé, não é pouca fé procurar assistência médica. Eu digo que é um ato de muita coragem você admitir que não consegue melhorar sozinho e precisa de ajuda.
E eu fico muito triste quando eu vejo homens e mulheres que pastoreiam um rebanho de Cristo, que não ajudam suas ovelhas, incentivando-as a procurar ajuda profissional. Eu já estou entrando em assuntos que não eram para hoje, mas fica aí a dica. Precisar reconhecer e procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É sinal de que você reconhece que não consegue sozinho. Jesus não te chamou para mascarar problema e fingir que está tudo bem. Se não está, se trate. Porque quando você conseguir esse equilíbrio químico dentro do seu cérebro, seu pensamento vai ficar livre, claro, e aí você pode colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Finalmente, irmãos, em que pensar? Em que você vai ocupar o seu pensamento? Primeiro, para de ficar ouvindo mensagem sensacionalista de Instagram, de WhatsApp, de YouTube. Fim dos tempos e o sinal. Queridos, YouTube não vai mostrar sinal de fim dos tempos. Quem vai mostrar sinal de fim dos tempos? Lá, na tua oração, na tua intimidade com Deus, no íntimo do teu coração, na tua igreja, na tua comunhão. Você vai saber quando chegar o momento da vinda de Cristo. E não é assim, nessa celeuma. Não é nessa bagunça, que por sinal não tem nada de novo nela. Pare de agir como os nécios, que fica todo conflito mundial. Jesus vem ao fim dos tempos e aí os crentes ficam desacreditados e a igreja cristã fica desacreditada. Sempre existirão conflitos. Nós guardamos a fé. Se Jesus vir hoje e eu estou guardando a fé, maravilha. Se Jesus não vir agora, eu continuo guardando a fé. Porque se ele não vir enquanto eu viver, eu vou dormir no Senhor e irei para a glória do mesmo jeito. Pare de se angustiar com coisas que não fazem diferença. O que faz diferença é que você mude o seu anterior. Não permita que a ansiedade te domine. E ocupe o seu pensamento com o que Paulo ensina a Filipenses. Ele diz: e finalmente, irmãos, em tudo que é verdadeiro. A maioria das pessoas que ficam angustiadas ficam compartilhando notícia falsa. Meu Deus, eu recebo tanta mensagem de aqueles anjos toscos, de montagem de vídeo, de irmão gritando: ô, irmã, vira um anjo no céu, queridos. Não importa se você vê um anjo tocando a trombeta aí. Se for a vinda de Cristo, calme o seu coração, você vai. E se não for, calme o seu coração, porque você está guardado. Finalmente, irmãos, em que devemos pensar? Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, e em tudo que traz boa fama. Porque se há alguma virtude, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Eu não tô vendo o TikTok aqui, viu, amados? Nem tô conseguindo enxergar muita coisa do YouTube nem do Instagram, não. Porque ele diz, ó, tudo que é verdadeiro. 99% do que eu vejo nas redes sociais não é verdadeiro. E os crentes ficam lá divulgando aquelas mensagens mentirosas. E me dá uma tristeza, queridos, tão grande no meu coração, que eu parei de olhar, porque senão eu ia acabar gerando ansiedade no meu coração. Porque é triste ver tanta gente tão boa divulgando o mal. Porque se você divulga mentira, você divulga o mal. Pare de achar que não. Tudo que é respeitável, meu Deus, respeito é uma palavra tão rara. E aí os cristãos perderam o respeito uns aos outros, perderam o respeito a Deus, perderam o respeito da sociedade por falar coisas nécias que não cabem, envergonhando o evangelho, trazendo escândalos. Ai, e os ais da Bíblia são tão tristes, ai daquele por quem vem os escândalos, né, queridos? Mas não é isso que o apóstolo diz. Tudo que é respeitável,
respeitável. Tem respeito? Vai te trazer respeito? Está respeitando o outro? É justo? Porque diz que nós temos que pensar em tudo que é justo. É puro? Está livre de preconceito? Está livre de mácula? Está livre de mal? A pureza nesse pensamento? É amável? Porque Deus é amor. É amável? Traz boa fama para mim ou para quem está falando? Porque se não for, não perca seu tempo pensando nisso. E eu ainda digo mais, não divulgue isso, querido. Não divulgue. Porque se não faz bem para você, não vai fazer bem para o outro. E se há alguma virtude, algum louvor, que dele se ocupe o seu pensamento, querido. E o que também aprendeste, o que você recebe, o que você ouve, e vistes em mim, diz Paulo, como exemplo de um pastor, como exemplo de alguém que cuidava do rebanho de Cristo. Então ele diz para a igreja: praticai, porque seja o homem de Deus um exemplo a ser seguido. É assim que se cuida do rebanho do Senhor. E ele complementa, finaliza dizendo: e o Deus da paz seja convosco. E eu quero terminar com esta palavra: que o Deus da paz seja com você e que toda ansiedade patológica seja retirada da sua vida em nome de Jesus, e que o amor de Deus, que é o seu perdão, que é a sua benignidade encham a tua vida e o teu coração, que o Espírito de Deus toque e te dê toda a sabedoria que você precisa para discernir o que não é verdadeiro, o que não é respeitável, o que não é justo, o que não é puro, o que não é amável, o que não traz boa fama, para que isso fique bem longe da sua vida e do seu coração. Deus te abençoe. Se chegou até aqui, já curte, compartilha e se inscreve no canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Deus te abençoe.